Bom dia! A nossa aula de hoje é no nosso livro de Geografia, na página 47. É a nossa última aula da unidade 3. Estamos aí finalizando a unidade 3, foi uma unidade bastante extensa, mas muito boa também, de muita aprendizagem para nós. E hoje a nossa aula é na página 47 e nós vamos falar sobre o trânsito. Tia, mas o que é o trânsito? Você pode estar se perguntando. Trânsito vem da palavra transitar, andar de um lugar, movimentar-se de um lugar a outro. Então, o trânsito é o movimento de pessoas e veículos em uma determinada área. Em geral, esse trânsito acontece nas ruas. Lembra que a gente já estudou sobre rua, que as ruas formam os bairros e os bairros formam as cidades. Então, esse trânsito ele acontece nas ruas, tá bom? No trânsito, as pessoas podem ser consideradas condutores, que são aquelas que vão conduzir os veículos. Elas podem ser passageiras, que são aquelas que vão ser conduzidas, que não vão estar na direção, que vão ser conduzidas. E nós temos os pedestres, que é aqueles que se locomovem a pé. Ah, tia, mas o pedestre ele não faz parte do trânsito, porque para fazer parte do trânsito tem que estar dentro de algum veículo. Não, tem sinalizações, tem normas que o pedestre também, mesmo a pé, ele tem que cumprir, porque senão bagunça o trânsito e aí causa os acidentes, né? Então, cada um vai ter o seu local de se locomover. O pedestre que vai a pé, ele não pode estar no mesmo lugar que o carro, que a moto. Ele tem o lugar para ele poder atravessar as ruas, ele tem o próprio semáforo para ele, para orientar quem está a pé, tá bom? E mais à frente a tia vai estar falando sobre o semáforo, as cores que desde lá do prezinho que vocês vêm aprendendo e que agora na nossa cidade também chegou o semáforo para a gente, né, aqui em Buriticupu. E eu sei que vocês já estão se acostumando, porque desde o prezinho que a gente vê sobre as cores do semáforo, mas a tia vai reforçar para a gente continuar exercendo o nosso papel de bons cidadãos no trânsito, né, que agora a nossa cidade está bem cheia de normas, está bem adaptado, nosso trânsito está começando a se organizar, né? Então a gente vai aprender mais um pouco sobre o trânsito, tá bom? Aqui nós temos algumas dicas, como nos comportar no trânsito. Estar atento ao apito do guarda de trânsito, saber ler o semáforo de veículos e pedestres e atravessar na faixa de segurança. Então, não é de qualquer jeito que a gente pode estar nas ruas. Toda aquela movimentação tem uma regulamentação, tem uma norma. E essas normas de segurança, elas estão no Código de Trânsito Brasileiro, um manual para tanto os motoristas, os motociclistas, os ciclistas, que são aqueles que vão andar nas bicicletas, como os pedestres, como eles vão se comportar no trânsito para poder ser organizado, justamente para evitar os acidentes, tá bom? Aí diz assim, para essa organização do trânsito, foram criados os sinais de trânsito que se classificam em verticais, que são as placas. Vertical é de baixo para cima, tá bom? Horizontal é de um lado para o outro, que são as faixas de indicações pintadas nas vias, que geralmente são as faixas de pedestre, e tem outras informações também que são pintadas na pista, no caso, nas vias, né, que eles chamam aqui.
os sonoros, que são os apitos dos agentes de trânsito, os luminosos, que são os semáforos, dispositivos auxiliares como cones, cavaletes. Então, esses dispositivos auxiliares, quando está tendo uma obra, quando um carro quebra e aquela rua, aquela via é muito movimentada, tem que ter os sinalizadores para indicar que tem uma pessoa parada ali, que tem um veículo parado ali para não causar acidentes, tá bom? E tem os gestuais, que são os gestos dos agentes de trânsito ou dos condutores. Tipo, eu acredito que quem de vocês está andando nas ruas já com o papai ou a mamãe ou algum adulto já percebeu que aqui na nossa cidade a gente também, como a tia já falou antes, a gente está se adaptando, está tendo uma nova organização no trânsito da nossa cidade. E por mais que que as pessoas que estão conduzindo ali, que estão organizando o trânsito, ainda não sejam agentes de trânsito, se eu não me engano, é uma equipe de bombeiros que foram formados aqui em Buriticupu e eles estão auxiliando ali nessa tarefa de organização do trânsito, mas eles estão fazendo o papel do guarda do trânsito. Em outras cidades tem o próprio guarda de trânsito, que ele fica organizando, ele tem o apito, e aí ele bota a mão para um lado, para o outro, o lado que pode passar, o lado que não pode passar, porque tem aquela rua que só pode subir, tem aquela rua que só pode descer. Então, o nosso trânsito é uma organização. Não é se movimentar de qualquer jeito, mas a gente tem que ter essa organização, tudo isso para evitar os acidentes, tá bom? Porque quando tem acidente, as pessoas se machucam, as pessoas morrem, e tudo isso é para evitar esse tipo de coisa, tá bom? Na página 48, dando continuidade à nossa aula, nós vamos observar os 3 tipos de conjuntos de placas que a gente tem, que são as placas de regulamentação, que são as vermelhas. Então, elas vão regulamentar, dizer o que você pode, o que você não pode fazer naquela rua ali, tá bom? Tipo, ó, essa placa aqui, com esse 80. Nessa via que tiver essa placa com esse 80, a velocidade máxima permitida será 80 km por hora, tá bom? Nessa aqui, ó, da setazinha de seguir em frente, você não pode dobrar nem para a direita, nem para a esquerda, nem voltar. Então, você só pode seguir em frente, justamente para evitar acidente com os outros que possam vir das outras ruas, das outras vias, tá bom? Aí nós temos aqui também o conjunto de placas amarelas, que essas placas amarelas, elas são as placas de advertência. Então, ela vai avisar para você algum perigo que possa ter, ou alguma curva. Então, ela vai te ajudar a você ser conduzido nessa estrada, nessa via, tá bom? Ó, essa aqui, ó, bem interessante, ó, mão dupla adiante. Quer dizer que naquela via ali, você pode ir pelo lado direito e você pode voltar pelo lado esquerdo, porque tem rua que ela só pode ir, ela não pode voltar, tá bom? Então, tudo isso é organizado pelas placas. Ó, essa aqui, ó, saliência ou lombada, que a gente chama popularmente como quebra-molas. É muito interessante essas placas, porque às vezes a gente não conhece a rua, a gente não conhece determinada via, determinada estrada, e aí a gente se depara e às vezes dá tempo de frear só em cima e acontece os acidentes. Por isso que tem as placas e tem essas placas de advertência, tá bom? Aí nós temos as placas que elas são só educativas, para informar alguma coisa, tá bom? Ó, use o cinto de segurança, verifique os freios, então elas são educativas. Na página 49, nós vamos falar agora sobre os semáforos,
que a gente tem dois tipos de semáforo, que é o semáforo para pedestre, que é esse aqui, ó, que tem até o bonequinho lá. Aí nós temos o vermelho e o verde, mas que indica a mesma coisa. Vermelho indica pare, perigo, e verde indica que pode passar, pode prosseguir, tá bom? Aí aqui traz uma observação sobre a faixa de segurança, ó. Essas listas brancas feitas no chão. Então, não é em qualquer lugar que o pedestre, quem tá andando a pé, quem tá a pé, pode atravessar. Tem que ser nessas faixas, que são chamadas de faixa de pedestre, porque quando ele estiver atravessando lá, o motorista, o motociclista, quem vem na moto, quem vem no carro, ele é obrigado a parar, tá bom? Porque ali é o local de pedestres. Aí, voltando aqui para o outro semáforo, que é o semáforo dos veículos. Esse tem 3 cores, que a gente já é bem acostumado com ele, que é o vermelho, o amarelo e o verde, tá bom? O vermelho indica pare, o amarelo atenção e o verde prossiga, pode seguir, pode passar, tá bom? Aí aqui na nossa aula aqui abaixo fala sobre a importância da localidade deles, de ser, por isso que eles são sempre bem no alto, bem visíveis. Fala também que tem alguns semáforos que eles têm sinal sonoro, que eles apitam de uma forma diferente para as pessoas que têm deficiência visual, as pessoas que não conseguem enxergar. Então, como elas não vão enxergar a cor que está mostrando lá, ele apita e tem um sinal, um tipo de apito para o verde e um tipo de apito para o vermelho. Então, essa pessoa vai saber a hora dela poder atravessar. Lembrando sempre que é na faixa de pedestre. Aí aqui, ele traz também uma observação para o guarda de trânsito, ó. Que ele fala sobre o trabalho dele, o quanto é eficiente, o quanto é importante, porque às vezes, principalmente no inverno, esses semáforos, como eles são movidos a energia, né? Eles às vezes dão muito problema, muito defeito. Então tem que ter alguém lá para nesses períodos estar regulamentando, estar organizando esse trânsito, tá bom? Agora nós vamos responder a nossa atividade. Boa atividade a todos. Tchau, tchau.